Boa tarde, senhoras e senhores. Terá início neste momento sessão solene de outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao brigadeiro médico Dr. José Roberto Gabriel. Presidirá a sessão a senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar e autora desta iniciativa, deputada Érica Cocai. Eu tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene destinada à outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao brigadeiro médico Dr. José Roberto Gabriel. Sobre a proteção de Deus, nós damos início aos nossos trabalhos. Convido para sentar à mesa o secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa, Antônio Carlos Airosa Rosier. O diretor do Hospital das Forças Armadas, general de brigada, médico Milton Braz Pagani. O diretor do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, o Dr. Armando Bezerra. O Dr. Alberto Espíndola. E o nosso homenageado, brigadeiro médico, Dr. José Roberto Gabriel. Iniciando os trabalhos, convido a todos para que se colocarem de pé, para que possamos entoar o hino nacional. Ouvindo
nós acabamos de entoar o hino nacional e sempre há um sentimento, quando cantamos o hino nacional, de pertencimento, de que nós pertencemos a este país e que este país nos pertence. E, portanto, há sempre um sentimento de que nós somos alimentados pela noção de Brasil e que esta noção, em verdade, alimenta a construção de uma grande pátria, deste país que todos os dias é inventado e reinventado por homens e mulheres como o doutor José Roberto Gabriel, este homem que ajuda a inventar e reinventar o Brasil, dentro de uma concepção de construção da cidadania. O doutor José Roberto Gabriel nasceu no dia 20 de abril de 1945, em São Paulo. Em 1969, conclui seu curso de medicina. E o curso de pós-graduação no grau de mestre foi concluído em 1984. Trabalhou como médico assistente no Hospital Teixeira Lima, de doenças nervosas e mentais, na cidade de Sorocaba, no ano de 1970, e como médico psiquiatra no Hospital de Guarulhos, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi chefe dos serviços de psiquiatria dos hospitais da Aeronáutica, da Base Aérea de Santa Cruz e Base Aérea de Salvador, no período de 79 a 76. Foi chefe da subdiretoria de Logística de Saúde da Aeronáutica no Rio de Janeiro, em 1977. Foi professor responsável de psicopatologia da Faculdade de Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo, no período de 78 a 97. Depois foi professor de psicopatologia da Faculdade de Psicologia Paulistana, nos anos de 98 e 99. Prestou serviços à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, conforme distinção outorgada pela diretoria executiva. Foi professor de psicologia da relação médico-paciente da Universidade Católica de Brasília. Escreveu os livros A Fila, como edição independente no ano de 92, e A Reserva, Gênese e Futuro, publicado pela editora Luzes no ano de 99. Posteriormente, publicou o livro Ou Não, Modelo de Responsabilização em Saúde. Foi diretor do Hospital da Força Aérea de Brasília, de 2000 e 2001, e foi diretor do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde assumiu a direção em 2001. Hoje está no Rio e me dizia que volta para Brasília, e volta para Brasília como cidadão honorário desta cidade. Tive a oportunidade de conhecer o doutor José Roberto Gabriel quando estava no HFA. E realmente estabelecemos ali um diálogo, o diálogo do novo, para mim, o diálogo sobre a responsabilização em saúde. Esse modelo que já apresentamos aqui na Câmara Legislativa, em uma sessão, para que todos e todas pudessem conhecer como se pode espraiar a saúde para além da própria doença e como se pode espraiar a saúde para além dos próprios muros dos hospitais. Mas como diretor do HFA, o doutor José Roberto Gabriel diz sempre que tornou-se imprescindível aquele hospital para o atendimento aos militares e seus dependentes. E eu diria que aquele hospital é referência no Distrito Federal. Mostrou-se preocupado em entrevista concedida, por exemplo, há 2 anos, com os terrenos que o HFA dispõe. Para ele, esses terrenos deveriam ser destinados exclusivamente à saúde e não poderiam nunca serem presas fáceis ou em potencial da especulação imobiliária.
O doutor José Roberto Gabriel desenvolveu uma proposta que considero extremamente inovadora, uma nova maneira de vermos a saúde, não mais como um problema a resolver, não mais como a cura de doenças, mas sim como objetivo a buscar, uma busca que tem por princípio a criação de novos códigos de responsabilização, que levem a todos nós a agirmos em prol de uma nova saúde no dia a dia, em cada uma de nossas ações. Portanto, a saúde não diz respeito apenas ao cultivo que lhe dá os profissionais daquela área, mas diz respeito a cada uma e cada um de nós. 50% das pessoas com mais de 50 anos sofrem de hipertensão. E só metade sabe disso. Apenas 25% tratam-se, mas somente 17% têm tratamento adequado e de boa qualidade. 50% das mortes no Brasil são causadas por problemas passíveis de interferência. E a medicina está ausente. E o doutor Gabriel respondeu a este desafio da responsabilidade ao indivíduo, às famílias, às lideranças comunitárias, aos profissionais de saúde. 4 níveis de responsabilização que têm por objetivo buscar a saúde, a valorização da vida, a motivação para o bem-estar. A proposta do Dr. Gabriel, fundamentada na preocupação com o psicossocial do brasileiro, revela uma das mais notáveis formas de vivência da saúde. Trata-se de uma proposta de viver a saúde, com recursos que o indivíduo possa criar para a sua própria existência. Tais possibilidades têm como ferramentas os hábitos alimentares, de vestuário, de relação com o trabalho e o lazer, além dos condicionamentos propostos por aquilo que o autor chama de códigos mentais. São esses códigos que, modificados pela vontade e pelos valores das pessoas, podem gerar o bem-estar e a felicidade que tanto precisamos. E tivemos aqui a oportunidade de ver, por exemplo, como a dificuldade de algo tão simples e tão natural como mastigar. Mastigar adequadamente. Nos mostrava o doutor Roberto Gabriel, quando esteve aqui, um vídeo de uma refeição no hospital HFA, das Forças Armadas. Ele ali mostrava como mastigamos ou como não mastigamos. E como isso pode repercutir na nossa própria saúde. O doutor Gabriel falava em sair da loucura das priorizações secundárias, viver e, se possível, ser feliz, responsabilizar-se pela própria saúde, que este é o motivo maior para viver. E é, em suma, esta proposta, que é uma proposta de exame que cada indivíduo deve fazer, interrelacionado com a família, a comunidade, os profissionais de saúde e as autoridades constituídas para reagir numa corresponsabilidade social e coletiva, premiando a saúde e gerando qualidade de vida. Esse processo, contudo, enfrenta de antemão, diz o Dr. Gabriel, 2 sérios desafios. O primeiro, da função do Estado, que precisa manter, ampliar e melhorar a assistência de saúde do cidadão, mas oferecendo condições para atender às necessidades dos cidadãos, cumprindo sua função constitucional, destinando recursos e esforços para atender os mais necessitados. O segundo desafio é pertinente à responsabilização, a mudanças de códigos, diz respeito à educação, a educação do ser humano para valorizar o seu maior bem, a educação de toda a comunidade, de que somos seres sociais, inseridos em uma coletividade, que vivem em sociedade, e apenas em sociedade podem superar todos os óbices que lhes são colocados. Como diz o Dr. Gabriel, o ser humano deve ser pensado como quem sofre pressões do meio em que vive, mas é dotado de capacidade para influenciá-lo e alterá-lo política, social e economicamente. Diz o doutor Gabriel que é como ser humano que temos que viver. E se somos capazes de modificar
o nosso meio, porque somos fruto dele, mas, ao mesmo tempo, também somos autores desse meio. É porque só os seres humanos têm essa capacidade. Por isso, ao dialogar com o doutor Gabriel, tive a impressão que ali estava, antes de qualquer coisa, um humanista. Na valorização essencial do ser humano, como um ser pleno, um ser multifacetado, cheio de elementos e de interseções, de nexos, de feixes que se expressam no seu dia a dia e que assim deveria ser tratado. O ser humano não é um órgão adoecido quando chega a um hospital. É muito mais do que isso. Dizia ainda que é necessária a manutenção dos investimentos nos hospitais, nos equipamentos, nos profissionais de medicina, mas é mais do que necessário, é premente, modificar o modo de ver a saúde, não mais apenas como atingir o bem-estar, mas como participar, como atuar para alcançá-lo, porque, enfim, somos seres humanos, e o que caracteriza o ser humano é sua capacidade de ser sujeito. Existem vários problemas de saúde, na área de saúde no país, e também no Distrito Federal. Mas, diante de tudo isso, nós cultivamos um sonho, um novo sonho, uma nova meta, a de construir uma responsabilidade coletiva, um novo paradigma que inicia uma nova era de saúde em nossa sociedade, uma era de dignidade, cidadania, na qual predomine a expectativa de uma vida saudável, onde não mais nos preocupemos com as doenças, mas sim viver a vida em toda a sua plenitude. Por isso, ao conhecer o Dr. Gabriel, conheci uma concepção nova de saúde. Mas, para além disso, conheci um homem que tem a noção exata de que em todas as nossas áreas de desenvolvimento profissional, em todas as nossas relações, nunca podemos esquecer que somos seres humanos, e é como seres humanos que temos que ser tratados. E é assim que é desenvolvido o seu projeto, um projeto que envolve outras áreas, que mobiliza o conjunto da comunidade, que mobiliza as famílias, que mobiliza o indivíduo, para que ele lembre sempre que novos códigos têm que ser construídos. Novos códigos do ponto de vista dos nossos comportamentos, mas também do ponto de vista do nosso pensamento e das nossas ações. Por isso, ao conhecer o Dr. Gabriel, e depois, ao estarmos aqui, conhecendo com mais profundidade o seu projeto, não tive nenhuma dúvida. Brasília tem que reconhecer que ele é cidadão desta cidade e, por que não dizer, cidadão deste país e deste mundo novo que queremos construir. Por isso, estamos aqui, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, fazendo esta homenagem. Queremos o Dr. Gabriel de volta a Brasília como cidadão honorário desta cidade capital do país. Queria, por fim, dizer da minha satisfação de termos aqui seus familiares também, termos seus familiares presentes nesta homenagem e dizer, Dr. Gabriel, Brasília se sente honrada em tê-lo como cidadão, reconhecendo o trabalho que aqui foi desenvolvido e a contribuição fundamental das suas ideias, da sua postura, das suas ações para a construção da cidadania. Um abraço. Nós vamos
neste momento. Convidamos, inclusive, a esposa do Dr. Gabriel para estar conosco. Senhora Vera Lúcia Navarro Gabriel. Para entregar o diploma alusivo ao título. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Decreto Legislativo número 1136, de 13 de dezembro de 2004, de autoria da deputada Érica Cocai, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao brigadeiro médico doutor José Roberto Gabriel. Brasília, 29 de abril de 2005, deputado Fábio Barcelos, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E para que ele nunca deixe de lembrar que é cidadão honorário de Brasília, nós também vamos lhe dar o bottom de cidadão honorário de Brasília, para que ele possa sempre carregar no peito essa homenagem e a gratidão do povo de Brasília. Em nome de todos os convidados que estão aqui compondo a mesa, nós chamamos o secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa, Antônio Carlos Airosa Rosier, para que possa fazer o seu pronunciamento. Excelentíssima senhora deputada distrital, doutora Érica Cocai, meu caro general Pagani, diretor do Hospital das Forças Armadas, doutor Armando Bezerra, diretor do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, doutor Alberto Spínola, meu prezado brigadeiro José Roberto Gabriel, meu prezado Gabriel. Depois das palavras da deputada, resta muito pouco a falar sobre brigadeiro Gabriel. Mas eu me recordo quando nos conhecemos, no ano de 2001, quando o brigadeiro Gabriel assumiu a direção do Hospital das Forças Armadas. Assumiu a direção do hospital, eu diria que num dos piores momentos da vida do Hospital das Forças Armadas. E ao longo dos 2 anos que passou à frente da direção da HFA, soube conduzir, com todas as dificuldades que então tinha o HFA, soube conduzir a direção daquele hospital para que novos tempos pudessem vir a partir, então, daquele período. O brigadeiro Gabriel lançou esse programa de responsabilização em saúde com muito entusiasmo, envolvendo toda a comunidade de Brasília, principalmente os empresários,
as escolas públicas e privadas, que é um modelo uma ideia, um modelo de grande sucesso e uma ideia excepcional de nós nos responsabilizarmos, nós tomarmos conta da nossa saúde em atos simples, como foi citado aqui pela deputada, até no mastigar dos alimentos. É com muita honra, Gabriel, meu querido Gabriel, que estou aqui hoje, fazendo parte dessa mesa, nessa sessão de outorga do título de cidadão honorário de Brasília a você. É uma honra muito grande para mim também estar representando. Aliás, hoje essa é a minha segunda eleição. Fui eleito, o reeleito presidente do Conselho Fiscal da Infraero e agora eleito representante da mesa aqui composta. E aqui nessa tribuna, quem sabe, eu me empolgue para o futuro. Não, deputado? Pois é. Mas, brigadeiro, é uma honra muito grande, então, estar aqui hoje. Eu me lembro da nossa primeira conversa no seu gabinete no HFA, depois do senhor ter apresentado todas as dificuldades do HFA naquele momento, e eu, na saída, falei, brigadeiro, vamos olhar o futuro, vamos pensar positivamente. O seu nome é o nome de um anjo, do anjo Gabriel, e eu tenho certeza de que o senhor fará uma excelente administração nesse hospital e terá ajuda sempre que necessário. Brigadeiro Gabriel, meus parabéns pelo esse título hoje aqui recebido. Felicidades ao senhor, à sua esposa, a toda a sua família, nessa nova etapa de sua vida, e espero sempre, no Ministério da Defesa também, já que sou responsável por uma área, um departamento ligado à saúde e assistência social, contar sempre também com seu apoio, com sua ajuda e com as suas ideias. Obrigado. Nós gostaríamos de registrar e convidar também para compor a mesa o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Astor Nina de Carvalho Neto. Registrar e agradecer a presença da Marta Lúcia de Queiroz, chefe do Departamento de Ensino e Pesquisas do HFA, da Ana Paula, da Encarnação, farmacêutica do HFA, da Otaviana Monteiro Rodrigues, do HFA, do Calbi Pinheiro Júnior, assessor parlamentar do Comando da Aeronáutica, do Alexandre Menezes, psicólogo, sociólogo do HFA, da Cíntia Maria da Silva, major enfermeira do HFA, do Herbert Carvalho da Silva, do HFA, da Jamile Derzi, professora de pós-graduação da Universidade de Castelo Branco, Farley Jorge Lourenço Derzi, do Hospital das Forças Armadas, do Marcone Mendes Marques, da Objetiva, José César da Fonseca, coronel aviador, da Amanda dos Santos, médica, do Paulo Silas, da Nova Cap, do Olavo Medeiros Miller, do HFA, do Avelino Marcelo Otônio de Carvalho, tenente-coronel médico do HFA, da Lilian Regina Gomes Silva, da Secretaria de Educação, do César Gomes Damasceno, da HFA, da Tatiana Leão, odontóloga do HFA, do Antônio Sérgio Ferreira Lima, militar fisioterapeuta do HFA, da Adriana Regina de Melo Pimentel, professora da Secretaria de Educação, da Marília Gabriela Franco, segunda tenente do HFA, e agradecer particularmente
a presença do José Fernando Gabriel, que é irmão do nosso homenageado, cidadão honorário, mais novo cidadão honorário de Brasília. Da sua filha, Thaís Cristina Gabriel, que é psicóloga, da esposa, que já falamos, e, por fim, da diretora social da Associação dos Amigos do Hospital das Forças Armadas, Luísa Maria de Almeida, e também da associação, o presidente da associação, Emanuel Augusto Serrano. Agradecer imensamente a presença de todas e de todos, de estar compartilhando conosco esse momento de concedermos a condição de concedermos oficialmente, através do diploma, do bottom, porque o doutor Gabriel há muito tempo que é cidadão honorário desta cidade na prática. E nós gostaríamos, nesse momento, de, com muita honra, estar chamando para fazer o seu pronunciamento o nosso homenageado, cidadão honorário de Brasília, brigadeiro médico, doutor José Roberto Gabriel. Eu gostaria de iniciar agradecendo, para poder ficar livre e falar depois uns 5 minutos, pelo menos. Em primeiro lugar, meu agradecimento à deputada, doutora, médica também, Érica Cocai, líder do PT, que algum tempo atrás sensibilizou com uma apresentação que nós fizemos do nosso modelo aqui nessa casa. Doutor Rosieri, que foi meu chefe no período do HFA e por quem eu tenho uma amizade toda particular. Ele me aguentou durante um tempo, e aguentar um psiquiatra não é fácil, mas ele me aguentou e sabe sempre que eu sou um sentimental e bem intencionado. Então, briguei muito, essa é a palavra, mas somos felizes hoje. Doutor e general Pagani, que me substituiu e que a gente mantém uma relação de torcida. Tenho certeza que seu futuro promissor, e pegou um HFA muito melhorado das mãos do Dr. Rosieri. Dr. Armando, meu atual chefe, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, onde eu leciono já há alguns anos e onde eu sou muito feliz. E hoje fui convidado para aumentar a minha carga horária, a nova matéria eu estou assumindo, o que é um alento para esse momento difícil da minha vida. Brigadeiro Astor, é uma honra e motivo de orgulho vê-lo aqui representando a minha querida Força Aérea. O dono da Medical Shop, que afirma que sempre esteve me acompanhando, facilitando, oferecendo muito mais do que eu retribuí, não é meu perfil. Em todas as minhas solenidades sempre teve um coquetel, que todo mundo sabe a dificuldade do serviço público, e nós tivemos a nossa amizade absolutamente desinteressada. Hoje eu não sou mais nada, então é uma honra. E por fim eu queria agradecer, não só a presença de todos, mas eu queria agradecer a Força Aérea Brasileira, que ainda mora bem grande no meu coração, e que é graças à Força Aérea que eu acho que eu conquistei, consegui e caminhei. Mas também eu queria fazer já de cara uma separação bem clara. Eu adoro a Força Aérea Brasileira, mas eu abomino qualquer radicalismo de poder. Então, qualquer que seja, civil ou militar, que tente parar a democracia no Brasil, eu abomino. Eu vou dizer e vou voltar, adoro a Força Aérea Brasileira, mesmo porque nós que vestimos farda não temos o menor trato no nosso ritual diário com os problemas democráticos. Nossa doutrina é outra. Então, é por aí que eu quero começar. Vivo um momento muito especial da minha vida. Especial mistura-se a tristeza e o alívio. A tristeza de ter perdido as minhas rotinas e a importância que a gente tem na carreira. Né? Carregava medalhas, recordistas de medalhas, de todo dia alguém cuidando da minha vida ou batendo palma. E de um dia para o outro,
eu não sei, só tenho a minha mulher que está cuidando mal da minha vida. E um alívio, porque os últimos anos foram pesados. Eu vim do HFAB de uma direção absolutamente tranquila, o HFA foi uma direção, não por falta de apoio, porque o Dr. Rosieri é meu amigo, mas porque o momento era um momento dificílimo e que talvez ainda continue mais atenuado, mas tenho certeza que está sendo muito bem administrado e que hoje há um conforto no ar. Mas meu momento é um momento em que os últimos dias eu refleti muito. Eu, vindo de uma família culta, mas de classe média, eu tive que me sobrepujar e ter cabelos brancos antes da hora para poder ter uma certa importância. E a importância para mim era receber alguma coisa que viesse de opinião pública ou de superiores ou de subordinados. Eu confesso que nos últimos dias eu tenho andado e eu acho que a minha saída não é ser humilde, que jamais é você, mas é ter a humildade para daqui para frente olhar as coisas que eu possa fazer e olhar as coisas feitas, não mais olhar aplausos, não mais olhar medalhas, elas fazem parte de um passado. Daqui para frente me interessa isso sim, ver uma comunidade se beneficiando de um modelo que é muito fácil de entender. Eu não criei um modelo, nós criamos um modelo. Eu, Miller, Otônia, a Cíntia, um grupo imenso que está aqui, né? Meus prezados sargentos que me acompanharam, Farley, sempre do meu lado na música. Nós criamos um modelo e eu vou falar 2 minutinhos sobre esse modelo. Quando nós fomos dirigir o hospital da Força Aérea de Brasília, nós reparamos que ele tinha uma série de dificuldades. E essas dificuldades facilmente foram resolvidas com um pouquinho de honestidade. Logo a gente tinha dinheiro, trocamos equipamentos, reformamos o hospital, etc. E quando chegamos numa hora, o hospital estava pronto, bonito, mas só tinha um problema. Os clientes continuavam a ficar doentes do mesmo jeito e a maior parte dos clientes não tinha dinheiro sequer para chegar no hospital. Essa é a realidade brasileira. Não adianta ter um hospital bonito se a maior parte nem chega no hospital. Então, esse era o segundo problema que a gente tinha de resolver. Não era ter um hospital bonito, era como produzir saúde ou como resolver as doenças. Foi quando a gente pegou a comunidade mais pobre da aeronáutica. E, se vocês não sabem, hoje a aeronáutica tem comunidades pobres, porque o salário está lá embaixo. Os oficiais dão um jeito de se sustentar ou conseguem furar as filas, mas o pessoal lá embaixo nem chega a entrar na fila porque não tem dinheiro para pegar a condução e ir para o hospital no lugar que não chega ônibus. Então, nós fomos a comunidade e lá nós começamos um serviço de atendimento básico de saúde, e esse serviço de atender e que se resolve 70% dos casos, a gente também achou que era insuficiente, porque as pessoas continuavam com as suas doenças e havia uma produção de doenças muito grande. E aí a pergunta que a gente se fez era a seguinte: o que de melhor se pode fazer pela saúde dos brasileiros? Já não era mais só Fabiano. O que é que a gente podia fazer de melhor? Se não era atendimento, isso tem nos hospitais, e os hospitais não dão conta, os remédios a gente não dá conta. Por que menos gente não fica doente nesse país? E a conclusão, que é uma conclusão de estudos, é uma conclusão que o que melhor se podia fazer eram coisas simples que nem nós nessa sala temos, eu tenho certeza. Era mudar nossos condicionamentos, não nossas informações. Olha a questão. Informações, nós que temos uma certa cultura, nós temos as informações, mas nós continuamos com condicionamentos errados. Vou dizer foi colocado aqui, a mastigação. Um dia no HFA, nós fizemos um vídeo, todos apareceram comendo um pouquinho e todos mastigavam errado. Todo mundo mastigava 7, 8 vezes e engolia, quando preconizado é 20 vezes. Então, no próprio hospital, quem preconiza a saúde não consegue ter um condicionamento de saúde,
Essa era a questão básica. E se a gente resolver esse problema de mastigação, nós, só nesse item a gente estaria dando 2 a 5 anos a mais de vida para uma pessoa. Só nesse item. Imagina a população carente. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho naquela comunidade de tentar novos condicionamentos. Só que nós deparamos com outro problema, que não bastava a gente, nós médicos, nós assistentes sociais, psicólogos, não bastava a gente querer isso. E aí a gente dividiu a sociedade em 4 partes. Era preciso que a gente quisesse, mas que as famílias se entrassem dentro do problema, que cada indivíduo também quisesse. E era preciso que as lideranças, por isso hoje é gostoso, quando me perguntaram quem você queria que estivesse na mesa, eu falo, Dr. Rosieri, porque eu preciso resolver meus problemas passados, das irritações que eu lhe causei, e porque ele tem poder futuro de colocar um novo modelo tão simples na própria cultura civil e militar. Eu queria o doutor Armando, a Faculdade de Medicina está começando um novo modelo, e é uma faculdade que tem crença no social. Quem sabe a gente possa levar um modelo cultural, não é um modelo de compras, é um modelo de ofertas e cobranças. Eu queria o doutor Pagani, o general Pagani, porque às vezes a gente pode dar uma continuidade, que foi o que eu senti quando eu saí do HFAB, houve uma troca de direção e quem entrou não estava envolvido e as coisas perderam a continuidade, não é? E foi por isso que eu os convidei e fiz questão, eu me senti tão honrado de estar nesse momento aqui. Agora, há sempre algumas questões, a primeira delas, a gente tem o espírito brasileiro de querer comprar, porque a nossa cultura é muito envolvida em compras, ela gosta de comprar, a gente cria um hospital, primeiro compra, para depois pensar o que o cliente está precisando. E a segunda questão é que a gente nunca tem continuidade, não é? E a terceira, que é o que eu vivo, é que as pessoas criativas muitas vezes não têm espaço. O espaço, a administração, é um espaço extremamente repetitivo. Eu podia até definir o nosso momento como o momento das mesmices melhoradas. A gente vai mudando a cadeira, a gente vai mudando a sala, mas a gente não tem um novo modelo. E quando eu falo que é preciso um novo modelo, eu me lembro que no HFA, dentro desse modelo, nós colocamos 3 enfermeiras, medindo a pressão de todos que entravam no hospital, e no HFAB também. Um fim de semana eu precisei viajar, e quando eu cheguei na outra semana, já era quarta-feira, eu entrei no hospital e não tinha nenhuma enfermeira medindo a pressão. Eu falo, mas cadê as enfermeiras? Elas entraram para uma sala ali do corredor. Eu falei, mas por que vocês estão na sala e não na frente? Porque na frente a gente teria que trabalhar muito, era muita gente para tirar a pressão, então nós fomos para uma sala ali e só tem poucas pessoas. Só medindo a pressão, na entrada de todos os hospitais, a maior causa de morte no Brasil é a hipertensão, a gente teria resolvido 30% das mortes dos acontecimentos futuros. E, de repente, eu falo, eu saí do HFAB e as ideias, saiu o grupo, e as ideias vão e são dissolvidas. Que mal tem de se medir a pressão, não é? A gente vive uma cultura que, às vezes, não aceita a criatividade. Por isso que eu acho que hoje me importa muito mais, não a minha importância, mas muito mais o que eu puder fazer e olhar a obra acontecendo. Às vezes eu temo que esse seja meu último discurso sobre essas questões, porque eu não sei os caminhos que vão ter a minha vida, mas eu me sinto extremamente honrado. No passado eu diria extremamente orgulhoso. Hoje eu vejo que todas as coisas que eu fiz de orgulho, no fim, eu fiz e foram ficando, e a gente vira a folha e não adianta o orgulho. Me sinto honrado e extremamente agradecido por todas as pessoas que compareceram, e especialmente o doutor Astor, que no fim chegou e que sabe o momento difícil e triste que eu vivo de uma saída da FAB. Então, é muito importante a sua presença aqui. E espero, não que essa solenidade seja uma solenidade de fotografias,
mas seja uma solenidade de um modelo que pode caminhar. Há um mês atrás, eu posso dizer nessa tribuna, eu fui chamado pelo prefeito do Rio, no meio da crise, e que, de algum jeito, me convidava para ser assessor e ouviu falar desse modelo como alguma coisa nova que podia ser colocada numa favela ou até no Rio de Janeiro. E Deus me ajuda, é gozado, né? 20 dias depois, o ministro da Saúde resolve fazer uma reunião do Ministério da Saúde e escolheu a minha sala, da minha direção, para fazer reunião há 15 dias atrás. A reunião do Ministério foi na minha sala, do lado da minha cadeira. Ele almoçou comigo e, de repente, apareceu uma chance também de eu levar esse modelo para o Ministério da Saúde e para ser consultor, talvez, do Ministério da Saúde. Então, Deus me ajuda e que algumas coisas vão acontecendo. Eu acho que até a leitura dessa pessoa radical no discurso, radical no sentimento, muitas vezes ela é bem entendida até por as pessoas que eu brigo. Né? E eu fiquei no meio de uma crise entre o prefeito e o ministro, e lidando bem com os dois lados da história, eu não sei nem para onde eu vou ainda. É muito gostoso rever meus amigos, talvez pela última vez como instituição, não é? E quem sabe daqui para frente, esses coronéis novos, hoje o coronel Ottoni está se tornando coronel, de tenente-coronel, o Miller, que deve ser o diretor futuro do HFAB, né? Quem sabe esses coronéis levem, eu tenho certeza que vão um dia lembrar do Gabriel já cabeludo, barbudo, do jeito que eu quero ficar por um tempo, entendeu? Me livrando das cargas que eu quem sabe essa ideia pode ir para frente. Por fim, antes de terminar, eu queria dizer que na minha vida militar eu tive 2 motoristas. E esses 2 motoristas se tornaram meus amigos. E é para eles meu muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Tenente Brigadeiro Astor, Nina de Carvalho Neto, do secretário de Organização Institucional do Ministério da Defesa, o Antônio Carlos Airosa Rosier, do nosso diretor do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, doutor Armando Bezerra, do doutor Alberto Espíndola, e do diretor do Hospital das Forças Armadas, general de brigada médico Milton Braz Pagani, agradecer a presença de todas e de todos, agradecer a presença e a possibilidade que nós tivemos de homenagear o doutor Gabriel no dia de hoje, dizer que eu tenho absoluta certeza que nós vamos construir a responsabilização em saúde como uma realidade em todos os cantos desse Brasil. É um sonho, é um modelo absolutamente barato, permanente, eficaz e de toda sorte, que desperta a condição de sujeito, porque nós não somos objetos, somos sujeitos da nossa própria vida, e o programa permite essa construção. Eu acho que nós começamos a construir, que nós somos responsáveis pela nossa própria saúde, pela nossa própria felicidade, e podemos mudar para conquistá-la. Nós vamos abrir uma estrada imensa para que a gente possa ser sujeito em todos os aspectos da nossa vida e exercer plenamente a condição humana. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos familiares, do nosso amigo Francisco, que está sempre conosco nessa trajetória, que carrega o HFA no coração, e mais uma vez a presença da esposa, da filha, do irmão, dos familiares do brigadeiro Gabriel, e, enfim, dizer que hoje, como cidadão honorário, o doutor Gabriel tem um reconhecimento desta cidade, capital da República, Brasília. Agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, declaro por encerrada a presente sessão.